Bom dia, boa tarde, boa noite, obeleiros. Hoje eu, Gustavo Baracate, estou aqui para resolver o problema Um Conto de Q-Múltiplos. Problema da NACLO 2019, composto pelo Itanti, sobre vietnamita, que está na primeira lista do percurso de estudos da ELO 2023. A gente não vai falar sobre esse Vietnã da foto, a gente vai falar sobre esse aqui, do Conto de Q, que é um livro vietnamita que vai ser o tópico do nosso problema. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do vietnamita. O vietnamita ele é falado nessa região verde, a leste do Vietnã, e ele pertence à família austroasiática. Por muito tempo, os linguistas pensaram que ele pertencesse à família Mon Khmer, mas uma análise mais aprofundada da família austroasiática mostrou que esse talvez não fosse o caso. Na verdade, o vietnamita pertenceria à família viética, que é essa família rosa aqui no cantinho, ao subramo Viet Muong, e a família viética teria tido origem no norte da Cordilheira de Anã. A Cordilheira de Anã é essa que divide o Vietnã e o Laos. Ela teria tido origem aqui. Tem outra coisa muito importante, mais ou menos, nessa região, que é a China. A China tem uma importância cultural e linguística muito grande naquela região e uma influência muito grande. Então, o ramo viético é caracterizado por uma presença de cerca de 30 a 60% do vocabulário vindo do chinês, o que é bastante. E mais do que isso, formas de escrita, como o Chunom, que foram usadas para escrever o vietnamita, que vem do chinês, e mais do que isso, tons. O chinês é uma língua tonal e as línguas austroasiáticas não são tonais em sua origem, mas o vietnamita é uma língua tonal. A gente consegue ver isso na história. O Proto-Vietmong, no século VII da Era Comum, foi quando começou a ter tons nessa família viética. E a gente consegue ver no vietnamita arcaico, 2 séculos depois, o processo de consolidação desses tons, e os tons como a gente conhece hoje surgem no século XV da Era Comum. Já o texto que a gente vai tratar hoje é o Tuyen Keo, que é um livro escrito pelo Nguyen Du, mais ou menos lá para o fim da vida dele, perto de 1820, no começo do século XIX. Ele é escrito no Chunom, que é aquela escrita que eu acabei de falar, usando os caracteres chineses para o vietnamita. Esse aqui é o título original dele, e ele é baseado nesse livro, que é um livro chinês do século XVII, e o Tuyen Keo vai contar a história da Keo. A Tui Keo, que é a protagonista do livro, ela se vende em casamento para um cafetão, sendo forçada à prostituição. Essa história, ela tá nesse livro de onde o Tuyen Keo foi baseado. Mas o autor ainda adicionou uma crítica da dinastia Nguyen, que foi a dinastia que basicamente entregou o Vietnã para a França logo depois. Esse aqui é o maior clássico da literatura vietnamita e ele é escrito na forma de poesia épica, com 1627 pares de versos. Esses pares de versos estão na métrica Look Bat, que é a métrica que a gente vai tratar hoje. Então vamos entender um pouquinho o problema. Aqui a gente vai dar uma lida completa do problema para entender o que a gente precisa buscar, porque as informações não estão dadas tão claras nesse problema, então é bom a gente saber antes de começar de fato ele. Abaixo estão alguns pares do poema em ordem aleatória. Ele dá 5 pares no Look Bat, e cada par do poema foi escrito seguindo a métrica Look Bat, do chinês médio Liuk Pat, literalmente 6-8, que tem várias regras. Mesmo sem saber falar vietnamita, ainda é possível usar essas regras para identificar se um par foi corrompido. Por exemplo, o primeiro par pode ser corrompido da seguinte forma, alterando essa palavra por um dai. O par acima não segue as regras do Look Bat, e por isso deve ter sido corrompido. Nem sempre é assim. Veja essa outra versão corrompida do mesmo par, que essa aqui tem um tia. Essa versão ainda segue as regras do Look Bat, e por isso seria preciso saber vietnamita para perceber que foi corrompida. No vietnamita, esses diacríticos indicam 5 dos 6 tons. A ausência de diacrítico marca o 6º tom, yang. Esses outros diacríticos não representam tons, mas vogais diferentes. Tradicionalmente, os tons do vietnamita são divididos em 2 grupos, oblíquos, com 4 tons, e planos, com 2 tons. E aí as perguntas são, quais tons pertencem a quais grupos, indicar se uma palavra foi removida ou quais foram trocadas, e escolher uma ou duas que respeitam as regras. Ou seja, olhando para isso aqui, o que a gente sabe que a gente precisa saber? A gente tem algumas competências. Entender os tons, entender a métrica, e como é um poema, talvez tenha rimas. Então isso aqui é bom a gente ter na cabeça antes mesmo de começar o problema. Então vamos fazer o problema de fato. Aqui ele dá pra gente 6 Look Bats corretos. Esse último aqui é aquele que estava incorreto, mas a gente não conseguiria saber que está incorreto só pelas regras do Look Bat. Ou seja, a métrica está certa, apesar do poema estar errado. E o verso que está errado é esse aqui. O erro está aqui. Vamos fazer o simples primeiro? Vamos? O nome é 6-8. Por que o nome é 6-8? Porque se a gente olhar para qualquer uma desses pares, o primeiro verso tem 6 palavras e o segundo tem 8 palavras. Isso é fácil, isso está ok, então a gente pode partir para a próxima parte, que é analisar esse aqui que está errado, o dai. O que a gente pode fazer agora com esse dai para saber o que está errado nele? Bom, vamos olhar nos outros que estão corretos, essa mesma posição.
Porque sendo um problema de métrica, a gente sabe que as coisas estão na posição e, nesse caso, no tom ou na forma da sílaba, isso a gente vai descobrir com o tempo. Mas, com certeza, tem alguma constância entre as posições. Então, a gente pode tratar disso. Então vamos voltar para a pergunta 1. Lembra que a pergunta 1 é antes da pergunta 2, que ele dá outras coisas. Então nessa pergunta 1, a gente tem que entender quais são os tons que pertencem a quais grupos. As informações que a gente tem aqui têm que ser suficientes para responder essa pergunta, se a gente organizar direitinho. Então vamos lá. Essas são as palavras que estão certas, essa aqui é a palavra que está errada. Vamos entender o que veio logo antes? No vietnamita, esses diacríticos indicam 5 dos 6 tons. A ausência marca o sexto tom. Tradicionalmente, os tons são divididos em 2 grupos. 4 são oblíquos e 2 são planos. Aqui tem 3 e aqui tem 1. Ó, e se aqui fosse oblíquo e aqui fosse plano? E eu não sei o que o yang e o nan são. Então é isso que eu vou supor. Que no lookbat correto, essa posição aqui é tomada por uma palavra com tom oblíquo, certo? Vai ser isso que eu vou assumir aqui. E que esses aqui são os tons oblíquos e esses aqui são os tons planos. E aqui eu consigo tomar uma noção de como é que se monta o lookbat. Beleza. Então agora que a gente olhou para a quarta posição da primeira estrofe, do primeiro verso, vamos olhar para a quarta posição do segundo verso e ver se isso mantém alguma constância. Ó, o biek, mat e ko são todos oblíquos. E aqui eu tenho 3 com o mesmo tom, né? Que é esse nan aqui. Então eu posso assumir, eu vou assumir como hipótese que esse nan é também oblíquo. E que essa obliquidade se mantém na quarta palavra do segundo verso. E que o yang, que é o que sobrou, é plano. Então agora que eu assumi isso, vamos substituir as palavras por isso, né? Porque aparentemente as palavras em si não importam muito. Certo, o que a gente consegue aprender com isso? Coloquei isso aqui, o de oblíquo, e agora vamos analisar as primeiras palavras, né? Já que tudo parece posicional, vamos analisar as primeiras palavras. Então se a gente analisar as primeiras palavras, a gente vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas espera lá, no português isso acontece às vezes, com sílabas tônicas. O verso heróico é um tipo de verso em que decassílabo com a tônica na sexta e na décima sílabas. As armas e os barões assinalados, os Lusíadas. Ou na terceira, sexta e décima, mas se existe Jesus no firmamento, procissão de Gilberto Gil. O verso sáfico é decassílabo com tônica na quarta, oitava e décima. Aqui tem 2 exemplos. E o verso alexandrino é dodecassílabo com tônica na sexta e décima segunda. Então percebe aqui que só algumas partes do texto estão marcadas de fato. O resto pode ser ou tônico ou átono. Aqui, armas é tônico, mas não é tônico no sentido desse texto aqui. Ou seja, talvez não importe essa falta de constância aqui na primeira sílaba. Então eu vou marcar tudo com um X. Eu vou supor que não importa, porque talvez isso aconteça porque isso é uma poesia. E depois a gente checa. Então agora vamos ver o segundo. O segundo, se a gente for ver aqui, ó, é o tom yang. Esse aqui é o tom huyen, esse aqui é o huyen, esse aqui é o huyen, esse aqui é o yang, esse aqui é o yang, esse aqui é o huyen, yang, 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 huyen. Ou seja, todos são planos. Olha, interessante. Então a gente está conseguindo chegar a algum lugar. Talvez o segundo lugar seja plano. Beleza. Então agora que a gente pegou uma ideia do que vai acontecer, vamos fazer essa transcrição inteira para primeiro lookbat. É isso aqui. Percebe que parece que o que acontece no primeiro verso se repete no segundo. O P se repete no P e o O se repete no O. Então o que não repete, eu vou desmarcar. Talvez eu precise marcar de novo depois, mas por agora eu vou desmarcar. E parecem ser nos pares em que isso acontece. No segunda posição, quarta posição e sexta posição, então eu também vou marcar a oitava para ver se isso também se repete. Fazer isso nas outras, e a gente vai ver que nessas posições ímpares realmente não se repete, mas nas posições pares mantém o mesmo padrão. Então a gente sabe exatamente o padrão do lookbat e a nossa suposição está correta e a gente respondeu a tarefa 1. Vamos agora para a tarefa 2. Você achou mais 6 pares do poema em uma biblioteca, mas alguns foram modificados. Apenas 2 continuaram corretos, enquanto todos os outros têm exatamente 2 palavras alteradas ou removidas, de forma que não seguem mais o padrão. Para cada uma das duplas abaixo, diga se ela foi corrompida ou se ela é autêntica. Caso ela tenha sido corrompida, indique se uma palavra foi removida ou quais palavras foram trocadas. Parte importante. Apenas 2 continuaram corretos, enquanto todos os outros têm exatamente 2 palavras alteradas ou removidas. Então vamos copiar só essa parte aqui para cima e ver as alternativas. Beleza. Primeira coisa que a gente pode contar. A métrica. 68, 68, 68, 68, 68, 67. Esse aqui tá errado. Não sei exatamente quais estão errados. Isso a gente vai ver depois, mas eu sei que ele já é um dos errados. Vamos pro primeiro. Aqui, analisando os tons do primeiro, a gente vê PP, PO, PP e P. Esse PP tá certo, PP tá certo, P tá certo. Quem tá errado? Só esse P aqui.
que deveria ser um O. Então esse aqui tá errado. Mas espera, cadê a outra? Porque era para ter 2 errados, né? Vamos voltar para as competências que a gente tinha. Entender os tons, entender a métrica e talvez tenha rimas. Vamos voltar para ver se tem rima? A rima ela pode ser final, a rima pode ser interna ou a rima pode ser paralela. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então vamos ver. É rima final? Não. Tá, nha, nha. Não rima muito. É rima interna? Não. Esse verso aqui desprova isso. Não tem nenhuma rima interna nele. É rima paralela? Vamos ver. Vamos dividir em colunas. Então, os primeiros com os segundos, com os terceiros com os quartos, com o quinto com o sexto. E ver que o sexto é interessante, ó. Tá lá, nha lá, quen, chen, coi, ngoi, ti, yi, tá lá. Existe uma rima aqui. E mais do que isso, e aqui não, o problema não pede isso, mas só para mostrar. Essa aqui são os 6 primeiros versos do Conto de Kyô. E a gente consegue ver que as rimas do Conto de Kyô são muito mais complexas. Ó, esse nhau rima com esse dao, que rima com esse zao aqui. Long, pong, hong. Tá lá. Então, são muito mais complexas as rimas do poema em si, mas aqui a gente está tratando só dos pares. Então a gente vê que aqui tem um problema de rima de fato, ó. O sexto não tá rimando com o sexto. Então, um desses dois tá errado. Beleza. Então eu sei que um desses dois tá errado e esse aqui tá errado. Então agora é só partir pro abraço. Aqui, se eu fizer a divisão, eu tenho um P que tá errado aqui e um O que tá errado aqui, certo? Então, tá errado essa posição e essa posição. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, só que aqui tá tudo certo, ó. Aqui rima e tudo tá igual à nossa parte aqui de baixo. E o E, como esperado, também tá certo. O que tá errado no F? A gente consegue ver que na parte da estrutura do look bate, nada tá errado. Então, quem que tá errado? Eu vou dizer que tá errado o tra e alguém que deveria estar aqui, porque aqui deveria ter algum a mais e a rima não tá acontecendo. Então, tem diversas possibilidades, não vou entrar em todas, mas os dois erros tem aqui é que tá faltando um aqui embaixo e essa rima não tá acontecendo. Beleza. Último problema. Para cada par de palavras, escolha uma ou duas que respeitem as regras. Então, eu tenho isso aqui, essas palavras, já dividi isso aqui no que importa, né, que são os tons, e essa aqui pode ter qualquer um dos tons, certo? Então, é isso aqui, a resposta desse. Beleza. Vamos falar um pouquinho de tom? Por que os tons são divididos entre oblíquos e planos? Porque o tom no vietnamita é fonêmico, isso significa que, assim como as consoantes são fonêmicas no português, ou seja, uma consoante diferente muda o significado, o tom diferente também muda o significado. E ele também não é inflexional. Significa que o tom no vietnamita eu posso mudar ele numa palavra, só que isso não deixa a palavra no passado, por exemplo. Essas são as características do tom no vietnamita. E essas aqui são as línguas tonais no mundo. Essas vermelhas são as tonais e as rosas são as que têm acento tonal, que eu não vou entrar em detalhe agora. A divisão plano versus oblíquo, ela na verdade é sonora. Se a gente for ver os tons do vietnamita, a gente consegue ver aqui. Quais eram os dois planos? Ngang, Hueng. Percebe que eles são planos? Enquanto os outros, ó, Hoi, Nga, Sak, Ngang. Certo? Aqui a gente consegue ver uma versão mais clara disso, ó. Ó, como o Yang e o Huyen são mais retos, enquanto os outros são mais oblíquos. E aqui é uma explicação mais detalhada do que são esses tons, foneticamente falando. Isso aqui é uma divisão, plano versus oblíquo, na verdade é uma divisão de nível versus contorno, certo? Mas essa característica plana, ela é histórica, porque se você for ver aqui, esse Huyen não é de fato plano, ele cai um pouquinho, certo? Mas vamos ver de novo como foi construído os tons no vietnamita. Voltando para aquilo que eu falei lá atrás, dos estados que a gente tinha, atonal, 3 tons, 6 tons e 6 tons diferentes. Entre o estado atonal e os 3 tons, aconteceu o que a gente chama de tonogênese, que é o processo onde os tons são criados, certo? Então o que rolou foi, essa consoante que terminava em Ra, sofreu ficou mais fraca e virou um A, que é uma pausa glotal. Então, essa glotalização deixou um tom descendente na vogal para trás, enquanto esse sa vira ra deixou um tom ascendente na vogal para trás, certo? E não aconteceu nada, manteve um tom de nível. Então aqui a gente já vê aquilo de tom de contorno e tom de nível. Beleza. Agora, entre essa mudança de 3 tons para 6 tons, o que rolou foi a divisão tonal. O desvozeamento da consoante, então quando o ba virou pá e quando o ga virou cá, dividiu os tons, certo? As vozeadas, quando você fala uma consoante vozeada, você fala mais baixo. Você fala com um tom mais baixo. Então, significa que elas deixaram para trás tons mais baixos. A gente consegue ver isso aqui, ó. A tonogênese, a gente surgiu com tons médios, ascendentes e descendentes, que viraram altos e baixos, certo? E entre o vietnamita antigo e o vietnamita moderno, que é o que tem os tons que a gente conhece hoje, aconteceu essa métrica. Que aí sim dividiu entre o que era o tom médio, entre o que eram tons de nível e tons de contorno. Nessa época, esses dois tons aqui eram médios, eram de nível. Então fazia sentido a divisão plano versus oblíquo.
O geral é isso aqui. E é isso. Obrigado.